Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje eu vou atualizar para vocês o cenário atual do Bitcoin, do Ethereum, né? Vou falar um pouco também sobre a dominância e qual pode ser, né, as próximas movimentações tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, né? O mercado esse mês foi um mercado um pouco mais complexo porque a gente teve alguns dados econômicos e algumas notícias, né, que impactaram bastante o mercado. Então, a gente teve movimentações agressivas, né, e uma acumulação muito longa. Essa semana, né, ou no dia de ontem, a gente teve taxa de juros, né, dos Estados Unidos, impactou o mercado de forma positiva, porém no início da semana também a gente teve a movimentação, né, de baixa bem forte, que varreu uma liquidez interessante nessa região, né, porém quebrou, né, uma região que, na nossa interpretação, seria uma mudança de caráter, né? Pode ser uma mudança falsa, pode, mas o gráfico indica ser uma mudança verdadeira, né? Porém, o fato de mudar o caráter juntamente com uma varredura de liquidez já dá um ponto de interrogação também, né? Já mostra que é um cenário complexo. E por que que isso acontece geralmente? Isso acontece geralmente quando o mercado ele está em uma faixa acumulativa, porque dentro de uma faixa acumulativa a gente tem varreduras de liquidez tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então isso gera para gente é, muitos sinais falsos, né? Mas o que a gente tem aqui agora é o seguinte: a gente teve um Bitcoin, né, acumulando, varrendo liquidez, porém quebrando estrutura com ineficiência. O que a gente teve aqui foi uma recuperação até rápida, tá? Porém, acima dessa região a gente também tinha liquidez, tá? Então a gente traçou, né, a nossa Fibonacci para identificar nosso nível ótimo. O que acontece? O preço agora ele está varrendo liquidez acima da POC e mitigando, né, nossa região de oferta, né, nossa zona de supply. O que que pode acontecer aqui? O mercado ele pode iniciar uma movimentação de baixa, né? Ou então, realmente, né, a gente tenha mitigado alguns contratos neste pavio, né, que seria este order block, varrido essa liquidez para, né, varrer a liquidez da TH. É uma outra possibilidade também. Ou seja, se o mercado, né, ele não respeitar esse nível watch que está até a região de 107 e 400, né, a gente pode querer varrer liquidez acima da TH, tá? É uma próxima possibilidade no mercado. Amanhã a gente tem o último dia do mês, então a gente vai ter fechamento do candle mensal, né? Então a gente pode aguardar por alguma volatilidade aí, tá? Se o mercado, né, ele iniciar a movimentação de queda a partir dessa região, a gente tem uma região interessante, Carnest Order Block, tá? Seria a partir da região, a gente poderia olhar para essa zona ótima, porém o preço já visitou bem próximo dela, né? O fato do preço ter visitado bem próximo dela faz com que o mercado queira, né, varrer liquidez um pouco abaixo, principalmente nesse fundo aqui que não varreu liquidez anterior, né, uma liquidez do próprio time frame. Então o preço pode querer, né, varrer essa liquidez interna para depois iniciar a movimentação de alta. Aqui eu estou pegando uma estrutura do 4 horas, né, porém a leitura também está alinhada ao gráfico mensal, tá? Porque essa leitura que eu já tinha feito no gráfico mensal. Mas é um cenário complexo para o Bitcoin, então a gente tem que negociar nos níveis, tá? Não faz sentido ficar negociando dentro da zona acumulativa, tá? Porque o mercado está formando acumulações longas, né, e depois quebras muito forte. Então, senão você vai cair na armadilha, tá? Na armadilha dos market makers aí. Por enquanto, o Bitcoin, o que a gente tem é isso, né? Na dominância, o que que a gente tem na dominância? Olhando para a dominância em si, a gente teve uma dominância quebrando estrutura, né? Fez a mitigação do order block, fez a movimentação. Porém, ela parou no order block de alta e iniciou esse próximo movimento. Esse movimento deveria, né? Deve, na verdade, originar uma varredura de liquidez, sendo desse topo, né? Ou da máxima, né? Que seria a liquidez externa, fazendo essa manipulação aí para depois se jogar para baixo. Aqui a gente já tá vendo, ok, a gente já tá vendo a dominância rejeitando, né? Próximo a esse pavio. Isso é importante para as altcoins? É sim, mas pode ser só um respiro, entendeu? Então a gente não tem muita confirmação aqui. O ideal seria a varredura de liquidez, né? Falando do Ethereum, uma atualização rápida do Ethereum é o seguinte: a gente conseguiu pegar,
né, dentro da comunidade. A compra na região de 1910, que é a nossa zona OT, tá, do gráfico semanal, do gráfico diário, né. No último vídeo que eu gravei, eu falei para vocês que o Ethereum também estava em uma zona acumulativa, acumulando liquidez dos dois lados. Primeiro ele varreu a liquidez de alta, né, iniciou a movimentação de queda. Tinha um order block válido, né, que eu cheguei a comentar no último vídeo, passei para vocês da comunidade, e bastante liquidez abaixo. Então o preço varreu essa liquidez, mitigou o order block, né, ativando a nossa posição. Agora a gente está tendo uma boa movimentação, né, de alta por enquanto. Porém, né, nessa movimentação o preço ele também varreu liquidez acima, né, dessa acumulação e quebrou a estrutura. Porém não chegou a quebrar, né, a nossa mínima da última movimentação. Então é complexo pegar um short aqui, tá? Mas porque pode ser um order block de indução, para induzir mesmo, né? Tanto o varejo como os traders que negociam o SMC varejista, né, ao erro. Porém, é uma possibilidade, tá? Mas tirando essa posição aqui, eu não vejo uma outra oportunidade no momento, não. A outra oportunidade seria no nosso nível chave, mas seria olhando para o gráfico semanal, né? Então, o movimento pode demorar um pouco. Mas é isso aí, pessoal. Vamos aguardar as movimentações do mercado aí para a gente ter ciência das próximas movimentações, né? Para a gente ter uma visão mais clara. Por enquanto está bem incerto, principalmente porque a gente tem o fechamento mensal amanhã.